que eu queria esclarecer é em relação à família, né? Porque se é armação ou não, esse negócio do pastor, de projeto, eu não sei porque eu não ando nessas coisas. Dificilmente, eu até sou de postar foto na internet porque eu não gosto muito de aparecer. Mas eu queria esclarecer porque das outras vezes veio muita gente no meu Face, no meu perfil, sabe? Não só meu, mas dos meus outros irmãos, esculhambar mesmo com a gente, porque diziam que a gente não queria saber da Adriele, que a gente tinha abandonado a Adriele. E eu só quero fazer uma pergunta para todas essas pessoas que acompanham esses projetos. Aonde vocês acham que a Adriele estaria se não fosse a família antes do projeto? Vocês acham que a Adriele antes do projeto era santa? Eu não vou dizer que minha irmã é uma irmã ruim, não é. Entendeu? Ela sem as drogas, ela é aquela pessoa que ela ajuda qualquer pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, sem as drogas, mas ela tem os momentos dela, né? E a Adriele, desde que eu me entendo por gente, desde nova, ela foi assim. Não vou dizer que a criação em relação a mim e dela foi igual, porque não foi, né? Mas dificuldade, todos nós passamos, todos nós, irmãos, passamos pela mesma situação. E nenhum de nós fomos para o caminho errado. Então, isso é uma coisa de escolha. Isso não é falta de criação, isso não é falta de interesse da família, não foi falta de esforço da minha mãe, porque não é defendendo, né? Mas, assim, a minha mãe sempre foi uma mãe dura. A minha mãe, ela não teve amor de mãe. A minha mãe, ela não soube o que foi ser cuidada por uma mãe, porque o pai da minha mãe morreu, ela tinha o quê? Acho que uns 9 anos de idade, sabe? E depois que meu avô morreu, a minha mãe ficou bem jogada no mundo, sabe? E infelizmente minha mãe entrou no mundo das drogas. Mas a minha mãe não era aquela pessoa de como é que se diz? De pegar droga, traficante na porta dela. Não. Minha mãe trabalhava, a minha mãe tirava o dia dela para curtir a droga dela, entendeu? Mas não deixava de ser mãe. Então, assim, em relação a Adriele, sabe, essa situação de dizer que a família não gosta, que a família é isso, que a família é errada, sempre vão acusar a família. Mas a gente sempre tenta ajudar. A Adriele tem, sim, um problema de esquizofrenia. Ela né? tem, E isso mas tem um laudo disso? dela. Tem um laudo? Sim. Sim, ela tem. Ela tem. Ela fazia tratamento, né? Isso aconteceu depois da gravidez dela, né? Mas ela já usava bem antes da gravidez. Era isso que eu queria falar, assim, para os internautas, né? Para quem assiste. Parar de atacar a família. Porque se a Adriele está nessa vida, infelizmente é a escolha dela, né? Outra coisa, em relação aos meus outros irmãos ter abrido mão, todos nós ficamos chateados, porque um dia depois da minha mãe ter falecido, a Adriele abriu uma live lá com o Marcos Bastos e falou um monte de mentiras, sabe? Coisas que não aconteceram, coisas assim que deixou a gente chateado, principalmente ela dizer que só ela cuidava da minha mãe, e que isso é mentira. Ah, foi sabe? quando ela disse que ela cuidava. Ela vivia assim, postando fotos para mostrar para os outros que ela estava no hospital. Mas ela não fala que por trás daquilo, quem é que estava ajudando com as coisas, quem é que estava mandando dinheiro para carro, quem é que estava andando para cima e para baixo para resolver outras situações, sabe? Quem é que eu digo por mim, além de trabalhar, saía do trabalho e eu tinha que cuidar da minha mãe, fazer as coisas para ela e no outro dia, às vezes, nem dormia, já tinha que trabalhar. E eu também tenho meus filhos, sabe? Uma coisa que minha mãe sempre deixava bem claro, eu não era muito estar na casa da minha mãe, não era. Porque eu sempre dizia para ela que eu não aceitava a vida que ela vivia, sabe? Eu não gostava. Eu não gostava quando minha mãe bebia, eu não gostava quando minha mãe usava droga e eu me afastava. Mas todas as vezes que minha mãe precisou, eu sempre estive do lado dela, sabe? E aí, um dia depois que minha mãe morreu, a Adriele abriu aquela live, falou aquele monte de mentiras e foi embora de Manaus. E a chateação veio por causa disso. Falou depois que ela entrou nesse projeto do Arisson, onde ele falou assim que ele queria entender o porquê
que eu tinha bronca com ele, porque eu tinha raiva dele, não sei o quê. Pois eu vou dizer o porquê. Um adicto, ele mente. Todo mundo sabe. Adicto, ele é mentiroso. Toda pessoa que usa droga, ela é manipuladora, ela mente, ela inventa histórias. E todas as vezes que a Adriele inventava histórias, ele abria lives e ele ficava instigando ela cada vez mais a mentir. Instigando, que eu digo por quê? Às vezes a Adriele disse que ela, com 9 anos de idade, ela tinha que se prostituir para comprar droga para minha mãe, que o meu pai tinha abusado dela. Gente, tudo isso é mentira. E eu acho que ele, por ser um pastor, por ser uma pessoa, assim, de cabeça, como é que eu vou dizer, madura, né? Ser uma pessoa madura, ele, em vez de abrir live, ele deveria ter chamado ela, né, por trás das câmeras. Ele, vem cá, senta aqui, vamos sentar e vamos conversar. Vamos entender isso aí, mas não. Todas as vezes que a Adriele inventava, eu acho que quem acompanha de muito tempo, todas as vezes a Adriele sempre vinha com uma história diferente. Todas as vezes a Adriele sempre falava uma história diferente. E essa história de ela dizer que meu pai abusava dela, de que não sei quem abusava dela, gente, isso é mentira. Ela tá falando. Entendeu? Por quê? Porque a minha mãe, ela poderia ter todos os defeitos que uma pessoa pode dizer. Mas a minha mãe sempre foi mãe. A família e a Adriele ficar juntos. Apesar dos erros dela, mas ela era mãe. Entendi. Entendeu? Mas a sua pai, mãe, ele não era de convívio com a gente. mas a sua mãe, querendo ou não, tinha todo esse impasse, mas a sua mãe sempre estava com ela. Sim. A minha mãe sempre, desde pequenininha. A minha mãe sempre teve um apego muito grande pela Adriele. E tudo que a Adriele fazia de errado, a minha mãe sempre estava ali passando a mão na cabeça. Queria saber. Então não é que a família nunca teve nem aí. Na verdade, meus outros irmãos não estão nem aí para ela. Todo mundo ficou chateado no dia em que ela disse que minha mãe botava ela para se prostituir, para usar drogas, e que o meu pai havia abusado dela. Entendi. Aí que então, tá a raiz de tudo na questão dos seus irmãos. E na sua questão, você ainda não desistiu da Adriele, é isso? Ela tem um filho, cara. Eu sou mãe, sabe? Eu tenho filhos.